E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal onde eu vou trazer aí pelo menos umas 12 ações aí para dividendos em dezembro. São as possíveis Datacom para o mês seguinte de empresas que estão perto de anunciar dividendos, conforme vocês sempre me pedem para trazer todos os meses de forma antecipada com os possíveis anúncios. Então, já é olhar preço teto, caso faça sentido na sua estratégia. Vamos direto aí com as empresas que podem anunciar dividendos até dezembro. Só lembrando, né, que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Hoje eu quero começar então com os bancos, setor financeiro. Começo aí com o banco ABC, primeiro olhando o histórico aí, né, de Datacom. Vejam que o mês de dezembro sempre foi recorrente aí de Datacom para o banco ABC. Lembrando que o banco voltou a pagar semestral, tá? Então, como esse ano só tivemos um anúncio, é bem possível aí que tenhamos novidades do banco a qualquer momento. Vou deixar na tela também para vocês o histórico de pagamentos do banco ABC. Vejam que é bem recorrente, juntamente aí com a média de dividend yield e também estimativas que apontam crescimento dos dividendos do banco ABC. E o que reforça isso, né, é o crescimento de lucros do banco, que hoje está nos maiores níveis atualmente, sinalizando maiores dividendos. Entendido então a dinâmica do vídeo, vamos para as próximas empresas. Além do banco ABC, nós temos também outros bancos aí para anunciar dividendos em dezembro, como por exemplo o Banco do Brasil. Pois é, vai ter mais anúncio do banco além do que foi anunciado na semana passada, tá? O próximo anúncio então será no dia 24 de novembro, a Datacom até o dia 11 de dezembro. O Banco do Brasil tem um histórico fortíssimo aí de pagamentos e historicamente sempre entregou um yield médio bem interessante, além do que atualmente as estimativas são para dividendos bem acima da média. E essa estimativa muito fundamentada aí pelo fato dos lucros do banco estarem também nas máximas. Mais lucro é mais dividendo aí para o acionista. Nós temos mais bancos que podem anunciar dividendos em dezembro. O Banrisul, assim como o Banco do Brasil, já tem data divulgada. O anúncio vai ser no dia 8 de dezembro e a Datacom até o dia 13 de dezembro. O histórico de dividendos aí do Banrisul, ele também é consistente, né? Ele tem pago trimestral, olhando historicamente o yield médio é interessante, as estimativas são até de melhora, mas eu só chamo a atenção aqui para o cuidado em relação ao lucro do banco, tá? Veja que diferente aí dos dois primeiros bancos que eu mostrei, né? O Banrisul ele está com os lucros estagnados ainda, né? Não cresce, então o yield estimado ele é bom, imaginando, né, que a cotação fique aí nos preços atuais. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado aí com o preço que está se pagando aí pelas ações do Banrisul hoje, porque o lucro ainda precisa melhorar bastante. Ainda no setor financeiro, agora não é banco, mas está no setor financeiro, a B3, a nossa bolsa de valores, historicamente sempre teve Datacom em dezembro, e olhando o histórico aqui de pagamentos da empresa também sempre foram bem recorrentes, apesar da queda em 2022 e 2023, é uma queda muito por conta do cenário ainda ruim, né, entre aspas, para o mercado de capitais. Se a gente vê o histórico de dividend yield, a gente vê que o maior yield da empresa foi em 2021, justamente, né, com o boom do mercado de capitais, onde os juros estavam lá embaixo, né, e a bolsa estava bombando. Hoje a coisa é diferente, né, como eu já trouxe aqui em outros vídeos, mas as estimativas são de retomada, né, não só por conta dessa questão econômica, vamos dizer assim, né, que está se desenhando, vamos dizer assim, favorável para a bolsa novamente, mas também olhando para a rentabilidade da empresa, né, que apesar de ter freado, ainda assim são lucros aí de respeito da B3, sem dúvida nenhuma. Então ela ainda segue muito bem em termos de rentabilidade e pode ter Datacom a qualquer momento. Agora, falando de elétricas, nós temos mais possíveis anúncios agora para dezembro das elétricas, mas antes de falar das elétricas, eu só quero te lembrar rapidinho de duas coisas aqui. A primeira é que, como novembro está tendo muito anúncio de dividendos, já tem outros dois vídeos aí no canal onde eu trouxe várias Datacom já abertas. Então eu recomendo que você assista esses dois últimos vídeos aí sobre o assunto, além ainda de que eu trouxe resultados aí nesses vídeos também. E aí, falando em resultados, a segunda coisa que eu quero lembrar vocês é que em breve terão novas aulas aqui no meu treinamento de investimento em ação. São 6 módulos atualmente, né, que ensinam de forma didática a analisar ações
passo a passo. Lembrando, né, que eu tenho CNPI, então eu criei esse conteúdo simplificando os termos técnicos de modo que qualquer pessoa entenda os números das empresas e possa caminhar no mercado sem precisar de recomendação. Então, se você gosta de aprender sobre as empresas, entra aí e seja muito bem-vindo, porque em breve tem novas aulas e quem é aluno já vai receber as atualizações. E dito isso, então, vamos aí para as elétricas que podem anunciar dividendos até dezembro. Uma que vocês têm me perguntado bastante aí para dividendos, inclusive, é a CEMIG. E olhando aqui para o histórico de Datacom, o mês de dezembro sempre teve Datacom da empresa. Só que de outro lado, né, ela já tem aí vários pagamentos a serem feitos já para 2024. Então, vamos ver, né, se de fato ela vai anunciar mais alguma coisa aí até o final do ano. Mas olhando aqui para histórico de dividendos, é uma empresa bem recorrente nos pagamentos. O yield médio é bom, assim como o yield atual, e as estimativas aí são para manutenção de um bom yield, né? Os lucros não sinalizam aquela estabilidade, né, ou crescimento tão forte, né, mas a estratégia que a empresa está executando atualmente tem sido bem feita, além de uma possível privatização no radar que pode acontecer. A CEMIG hoje é uma das empresas elétricas com a melhor saúde financeira na bolsa, né? Tá entre as melhores nesse quesito, então vamos seguir de olho. E ainda dentre as elétricas que podem ter anúncio de dividendos, e a Datacom pode ser a qualquer momento também, Transmissão Paulista. Olhando aí o histórico de Datacom especificamente, sinaliza agora para fim do ano, né? Além do que a própria direção da empresa já falou em entrevistas recentes que manterá o payout da empresa e até o final do ano fará a divulgação do dividendo referente a esse exercício. Então, expectativas aí para o dividendo da Transmissão Paulista, lembrando que o payout atual da empresa é de 75% do lucro líquido regulatório. E quando a gente olha aí o histórico de pagamentos da empresa, ele é bastante recorrente, porém a empresa deu uma segurada nos pagamentos em 2022, né? E aí o yield atual caiu, mas a média ainda segue atrativa, assim como as estimativas de melhores dividendos futuros. E o que fundamenta isso para nós nem é tanto o histórico de lucros da empresa, mas sim a expectativa de lucros futuros, especificamente, né, que tendem a ser maiores dado que os novos projetos da empresa estão entrando em operação. Então, assim como a CEMIG, a Transmissão Paulista também está numa fase interessante, principalmente no quesito investimento e bons projetos. Vamos ver se o dividendo vem dessa vez. E ainda falando em outra promessa de dividendos do setor elétrico, vou listar aqui também a Auren, mais uma empresa do setor elétrico que está muito capitalizada, né? E por isso a promessa de dividendos que eu falei segue no radar, tendo em vista que ela não anunciou nenhum investimento relevante aí pela frente. Aqui a gente não tem histórico para mostrar, por isso que eu digo promessa. Então estamos aguardando anúncio aí da Auren Energia. E agora passando aí para o setor de saneamento, quem pode anunciar dividendos em dezembro agora é a Sanepar. O histórico dela, histórico de Datacom, né? É bem sugestivo aí para dezembro, sempre teve, e é uma empresa que sempre pagou muito recorrente, né? Embora sejam pagamentos de forma anual, que não agrada muito ao investidor de dividendos, principalmente quem está começando agora. Geralmente a empresa anuncia, mas não revela datas de imediato. O investidor acaba ficando meio que sem previsão, mas historicamente o yield da empresa tem melhorado. Eu acho que poderia até ser melhor, né, o payout da empresa, e aí sim, né, hoje ela poderia entregar um yield digno aí de vacas leiteiras, como se diz, porque os lucros da empresa estão a todo vapor e crescendo, tá? Apesar, né, que de outro lado a empresa tem também um cronograma aí de investimento forte pela frente que deve ser cumprido. Aí, olhando aí nesse sentido, faz até certa lógica ela não abusar tanto assim do payout. Mas no geral, segue muito bem e deve ter anúncio em dezembro. Agora vamos para setores mais diversos, digamos assim, até mais cíclicos, como por exemplo a Ferbasa. Companhia de Ferroligas da Bahia. Historicamente a empresa sempre teve Datacom em dezembro também. Lembrando que aqui nós estamos baseando no histórico das empresas, tá? Ainda não tem nada divulgado ao mercado, mas em relação a isso é bastante recorrente, né, nos pagamentos. A empresa tem pago trimestral e os dividendos por ação eles têm crescido, apesar do yield histórico da empresa ser bastante oscilante. O histórico de lucros reflete isso também. Veja que é uma empresa cíclica, né, de resultado. Ela teve o seu auge lá
em 2021, 2022 mais ou menos, com a alta do aço e do minério de ferro, hoje os lucros voltam para a média, mas segue aí como uma boa empresa ainda, na minha opinião. E como a gente viu, pode anunciar proventos em breve. Passando agora para setor de telecom, quem pode anunciar mais dividendos é a Vivo. Muitos consideram, né, setor perene, outros não, mas o histórico aqui da empresa sinaliza que poderíamos ter mais Datacom em breve. O mês de dezembro sempre teve anúncio aí da Vivo. O histórico de pagamentos da empresa é bastante recorrente, né? Inclusive são vários pagamentos durante o ano, e isso tem se refletido aí no yield bem adequado, olhando historicamente, né? Acima aí dos 7%, com estimativas de melhorias pela frente. Os lucros da empresa, né, são muito estáveis, talvez por isso muitos consideram a empresa perene, e esse lucro ele vem sinalizando crescimento, principalmente se a gente se basear aí, né, no crescimento da receita, que geralmente dá ali os primeiros sinais. E ainda não acabou, além dessas empresas que eu já trouxe, nós poderemos ter outras ainda que podem anunciar dividendos até dezembro, como por exemplo a Vibra. Olhando aí o histórico de Datacom, aponta para nós aí o mês de dezembro sugestivo aí para mais um anúncio. Os dividendos por ação da empresa, olhando o histórico, né, deram aí uma patinada recentemente. A empresa veio passando por um certo aperto, digamos assim, né, o setor como um todo, talvez, e aí não conseguiu, né, entregar o yield que o mercado esperava, mas as estimativas são de melhoria. O último trimestre da empresa já mostrou uma recuperação depois de seguidos trimestres aí de queda. Faz parte, né? O setor ele é difícil mesmo, apesar, né, de poder pagar dividendo e de ser uma boa empresa. Eu ainda não vejo a Vibra aí como empresa para essa finalidade, para dividendos. Acho que aqui é mais crescimento, assim como a VEG também, né, que é outra empresa que eu trago aqui na nossa lista, empresa de crescimento, que também pode ter anúncio de dividendos em breve, especificamente em dezembro. O histórico aí aponta, né, o mês de dezembro aí como possível data para fechar o ano para a VEG, e historicamente ela paga um dividendo bastante recorrente, né, vem até crescendo. O payout da empresa é bom, porém o yield ele é baixo, né? É uma empresa que o mercado precifica demais o crescimento, e acaba que essa relação dividendo por ação, digamos assim, e cotação, ela não fica atrativa, né? É como eu disse, é empresa de crescimento, e em relação a isso, né, talvez um dos maiores cases de crescimento da Bolsa de Valores hoje seja VEG, né? Quando a gente olha aí para históricos de resultados e crescimento dos lucros. Então, pessoal, novembro e dezembro vai ter muito anúncio de dividendos ainda, né? Além dessas empresas aqui que eu já listei, eu creio que vamos ter muito mais. Por exemplo, no setor financeiro, né, deve ter mais empresas aí anunciando. A gente tem ainda os bancos que pagam mensal, né, que eu nem comentei no início, mas muita gente investe, como por exemplo o Banestes, o Bradesco e o Banco Itaú. Esses aqui pagam todo mês, então todo mês vai ter Datacom. Eu acredito que o BTG também, né, deve anunciar alguma coisa em dezembro, mas aqui também não é ação para dividendos, apesar de estar muito bem em termos de resultado. Creio que deve anunciar alguma coisa agora no final do ano, além, né, de outras várias empresas até menos comentadas, como por exemplo a Randon. Acho que pode ter anúncio também agora em dezembro, tem um histórico que sinaliza para isso. A Hypera Pharma também pode anunciar alguma coisa, não são ações para dividendos, mas deve ter anúncio. Voltando até para o setor de telecom, né, a TIM também tem histórico aí de anúncios em dezembro, e até outras empresas menos visadas aí, como por exemplo a Intelbras. Essa é bem recente em bolsa, não tem um grande histórico, mas pode ser que anuncie alguma coisa aí a qualquer momento. A Camil também, né, essa aqui já tem um histórico mais forte. Dezembro é um mês sugestivo até para a Camil, então se você investe, é já colocar no radar, porque como eu disse, a lógica de monitorar as Datacom das empresas que você investe é exatamente essa, é se antecipar com o aporte antes do anúncio acontecer, porque aí você sai fora da volatilidade, tem a chance de pagar mais barato. Então é aquele negócio, você olhar preço teto, ver o seu caixa como é que tá e se faz sentido na sua estratégia. Por hoje então é isso que eu queria comentar aqui com vocês, uma atualização, né, de possíveis Datacom chegando aí para dividendos em dezembro. Um abraço, bons estudos, e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!